A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos aí do grupo de Teologia Visão de Águia, grupo de Teologia Maranata, Deus abençoe a todos. Estamos aqui na nossa última aula sobre a matéria hermenêutica bíblica, amém? Essa é a última aula. Na próxima terça-feira nós vamos entrar na matéria de homilética, a arte de pregar, a arte de falar em público, amém? Hoje nós vamos encerrar aqui a matéria da hermenêutica, tá bom? E espero que vocês possam estudar a apostila que foi colocada aí no grupo, ouvir os vídeos que são gravados e colocados lá no YouTube, @Vida Eterna com Cristo, para que vocês possam aprender. Muitas coisas que vai falar no vídeo, muitas coisas que tem na apostila, não é falado na aula, tá bom? Os vídeos é só alguns temas, os temas mais principais da aula, para que você possa entender, porque se eu for gravar toda a aula, aí leva muito tempo, tá bom? Então são os pontos mais principais aqui que são gravados. Hoje nós vamos falar sobre principais correntes de interpretação. Quais são as principais correntes de interpretação bíblica, não é? As classificações normalmente pecam pelo simplismo e de fato difícil resumir e agrupar adequadamente as diversas ênfases tendenciais, princípios e prática de uma determinada área de estudo, sem negligenciar, meus irmãos, sem negligenciar peculiaridades importantes. Com a hermenêutica não é diferente, amém? Contudo, meus irmãos, observando as diferentes ênfases, tendências, princípios e práticas de interpretação das Escrituras adotados no curso da história da igreja, pode-se perceber pelo menos três correntes gerais nas quais as diversas escolas podem ser de certo modo agrupados, amém? A primeira corrente, a corrente espiritualista, é a primeira corrente. Muitos grupos, meu irmão, da história da interpretação bíblica, elas se caracterizaram por superenfatizar o caráter espiritual, místico das Escrituras, em detrimento do seu caráter humano. Esta corrente, meus irmãos, distingue-se especialmente pela insatisfação generalizada com o sentido natural, literal das Escrituras. Dois dos textos mais explorados são 2 Coríntios 3,6, a letra mata, mas o Espírito vivifica, e 1 Coríntios 2,7, falamos da sabedoria de Deus em mistério, amém? Então são esses dois temas que enfatizam o espiritualismo. O maior perigo dessa corrente de interpretação é o subjetivismo e o misticismo. Nenhuma das duas passagens mencionadas prescreve a supremacia de sentidos espirituais e ocultos da Escritura sobre sentidos naturais e óbvios. 2 Coríntios 3,6 faz um contraste entre os dois ministérios ou aliança exercidos por Moisés e por Cristo, amém? Então ali quando Paulo fala que a letra mata, ele estava usando como exemplo o Velho Testamento, a lei de Moisés com Cristo, né? Porque a lei de Moisés, a lei matava, a antiga aliança matava, eles faziam leis que eles mesmos não cumpriam, amém? E 1 Coríntios 2,7 trata do ministério de Deus, que é Cristo, ministério agora revelado. Nada há nesta passagem que exaltem sentidos ocultos da Escritura, disponível apenas aos espirituais ou avançados, amém? Alguns sistemas hermenêuticos pertencentes à corrente espiritualista são descritos abaixo. A hermenêutica alegórica trata-se de um dos métodos de interpretação mais antigos, fortemente influenciados pelo platonismo e pelo alegorismo judaico. Os defensores desses métodos de interpretação atribuíam
diversos sentidos ao texto das Escrituras, enfatizando o sentido chamado de alegórico. Clemente de Alexandria e Orígenes são os dois principais nomes da escola alegórica de Alexandria, no Egito. Clemente identificava 5 sentidos para um dado texto das Escrituras. Primeiro sentido histórico, segundo sentido doutrinário, terceiro sentido profético, quarto sentido filosófico e o quinto sentido místico. E Orígenes distinguia 3 níveis de sentido: o sentido literal ao nível do corpo, o moral ao nível da alma e o alegórico ao nível do espírito. Amém? Meus irmãos, a hermenêutica alegórica prevaleceu durante toda a Idade Média, especialmente em sua forma quadrupla. Sua origem é provavelmente o sistema hermenêutico de Agostinho. Segundo este método, as passagens das Escrituras teriam 4 sentidos: um sentido literal e 3 sentidos espirituais: moral, alegórico e anagógico. Amém? O sentido literal seria o registro do que aconteceu, o fato. O sentido moral conteria uma exortação quanto à conduta, o que fazer. O sentido alegórico ensinaria uma doutrina a ser criada, o que crer. E o sentido anagógico apontaria para uma promessa a ser cumprida, o que esperar. Amém? Então são esses os sentidos. Assim, meus irmãos, uma referência bíblica sobre a água teria um sentido literal. A água, um sentido moral, exortação a uma vida pura. Um sentido alegórico, o sacramento do batismo. E um sentido anagógico, a água da vida na Nova Jerusalém. Amém? Na nota 4, este método pode fornecer esplêndidas interpretações, mas roubam o real significado do texto, desviando a atenção do leitor do seu verdadeiro sentido que o Espírito Santo intentou transmitir. O caráter desse método, meus irmãos, de interpretação fica manifesto na conhecida interpretação alegórica de Orígenes, na nota 5 da parábola do bom samaritano, em Lucas 10, 37. Segundo ele, o homem atacado pelos ladrões simbolizava Adão, a humanidade, Jerusalém, os céus, Jericó, o mundo, os ladrões, e o diabo e suas hostes, os sacerdotes, a lei, o levita, os profetas, o bom samaritano, Cristo, o animal sobre o qual foi colocado o homem, ferido o corpo de Cristo que suportou o Adão caído, a estalagem, a igreja, as 2 moedas, o pai e o filho, e a promessa do bom samaritano de voltar à segunda vinda de Cristo. Era assim que ele dividia essa parábola. Outro exemplo do caráter deste método de interpretação pode ser percebido nas diferentes interpretações alegóricas atribuídas às 2 moedas mencionadas nessa parábola, o pai e o filho, o Antigo e o Novo Testamento, os 2 mandamentos do amor a Deus e ao próximo, fé e obra, virtude e conhecimento, o corpo e o sangue de Cristo, e etc. A hermenêutica, irmão, intuitiva, muitos são a hermenêutica intuitiva, muitos são conscientes ou inconscientemente adepto desta corrente de interpretação bíblica, também chamados de impressionistas. Os hermeneutas intuitivos caracterizam-se por identificar a mensagem do texto com os pensamentos que lhes vêm à mente ao lê-lo, sem contudo dar a devida atenção à gramática, ao contexto e às circunstâncias históricas, geográficas, culturais e religiosas, e etc.
Um passo adiante estão os místicos que aqui e ali aparecem na história da igreja com a sua ênfase da iluminação interior. Uma versão moderna do método de interpretação intuitiva pode ser verificada na prática de abrir as escrituras ao acaso para pregar ou encontrar uma mensagem para uma ocasião específica sem o devido estudo do texto e do seu contexto histórico. É o que fazem hoje os pregadores. Eles abrem a Bíblia no acaso, né? Eles abrem a Bíblia ali e aquela palavra que apareceu eles vão pregar sem um estudo, sem um conhecimento, sem ir na história, sem fazer as perguntas básicas: quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, em que época foi escrita, não é? Então são essas perguntas que nós temos que fazer para a Bíblia. E esse povo aqui, essa interpretação bíblica não faz isso. Ela abre a Bíblia por acaso e prega, sem nenhum conhecimento profundo daquilo que vai ser ministrado na hora. Meus irmãos, a hermenêutica existencialista. Há uma escola contemporânea de interpretação das escrituras que enfatiza exclusivamente o conhecimento subjetivo em detrimento do seu sentido gramatical e histórico. Trata-se da assim chamada nova hermenêutica, que nada mais é do que um desenvolvimento dos princípios hermenêuticos de Bultmann, com sua ênfase na revelação da mensagem do Novo Testamento para o homem. Contemporâneo para Bultmann, para a nova hermenêutica, reconhecidamente influenciados pela filosofia existencialista de Martin Heidegger. O importante não é a interpretação do autor, nem o que o texto falou aos seus leitores, aos seus leitores originais, mas o que fala a nós hoje no nosso contexto. E esse é o sentido do texto para a hermenêutica existencialista. O importante mesmo não é o texto, mas o que está por trás dele. Não interessa tanto o que o texto diz historicamente, mas o que ele quer dizer existencialmente. Logo, meus irmãos, as escrituras só serão interpretadas realmente se lidas existencialmente, se forem experimentadas, ou seja, as escrituras não são objetivamente a palavra de Deus, elas se tornam palavra de Deus quando nós falamos subjetivamente. Esta é a regra de hermenêutica deles. Talvez, meus irmãos, as principais críticas à hermenêutica existencialista sejam que ela rejeita o elemento sobrenatural das escrituras, milagres, encarnações e ressurreições, etc., como sendo mitos, e que torna subjetivo o conceito de palavra de Deus com sua ênfase existencialista. Com isso, meus irmãos, ela esvazia a mensagem bíblica, e assim como o método alegórico e o método intuitivo abre espaço para se ler no texto quaisquer ideias ou conceitos originais da mente do leitor. Corrente humanista. Agora vamos aprender um pouquinho sobre a corrente humanista. No extremo oposto, meu irmão, da corrente espiritualista, encontra-se a corrente que se pode chamar de humanista. E esta corrente caracteriza-se por dar ênfase exclusiva ao caráter humano das escrituras e por essa aversão aos seus caráteres sobrenaturais. A ênfase dessa corrente humanista está no método, na técnica, nos aspectos literários ou históricos das escrituras, em detrimento do seu caráter divino, espiritual e sobrenatural. Calvino e a hermenêutica, adendo cultural, amém? Precursor de interpretação bíblica,
Os saduceus, com o seu repúdio à doutrina da ressurreição e descrença na existência de seres angelicais, podem ser considerados como precursores desta corrente de interpretação das Escrituras. E pouco, meus irmãos, se sabe sobre a origem desse partido judaico, mas parece haver adotado uma posição secular programática da interpretação das Escrituras, ao negarem as verdades básicas das Escrituras. Os saduceus podem ser considerados guardadas as devidas proporções, como os modernistas ou liberais da época. O humanismo os humanistas renascentistas, com seu interesse meramente literário e acadêmico nas Escrituras e com sua ênfase na moral, também pode ser incluído nesta corrente de interpretação bíblica. Alguns, meus irmãos, se dedicaram ao estudo das Escrituras, outros eles chegaram até a editar textos bíblicos na língua original, mas o interesse deles era meramente acadêmico e linguístico, literário e histórico. Eles estavam interessados nas Escrituras por sua antiguidade e não por ser a palavra de Deus. Amém? Escola crítica. A escola mais característica e influente desta corrente de interpretação bíblica é a escola crítica, com o seu método histórico crítico. Uma das razões para o surgimento do método histórico crítico parece ter sido a pretensão de tornar científico os estudos bíblicos, ou seja, fazê-los compatíveis com o modelo científico e acadêmicos da época. E o resultado desta nova postura para com as Escrituras crítica, ao invés de gramatical, foi o liberalismo teológico, que tem sido a postura de muitos teólogos desde o século passado. Trata-se, sem dúvida, de uma hermenêutica racionalista. Ao invés da revelação governar a razão é que determina a revelação. A razão é o intelecto, passaram a ser determinantes, sendo regido como erro, fábula ou mito. Tudo que não pode ser explicado, humanizado com a razão. Os adeptos desta corrente rejeitam as doutrinas reformadas das Escrituras, tais como inspiração, autoridade, inerrância e preservação, enfatizam a moralidade e descartam o sobrenatural. Amém? E sob forte influência do evolucionismo de Darwin e da dialética de Hegel, as Escrituras deixaram de ser vistas como a palavra de Deus, inspirada, na qual ele se revela ao homem, passando a ser considerada como um registro do desenvolvimento evolucionista da consciência religiosa de Israel e mais tarde da Igreja. O conceito, meu irmão, liberal de inspiração das Escrituras só é objetivo no sentido de as Escrituras serem o objeto da inspiração. Na mais é subjetivo. Elas são o sujeito, elas é que inspiram com o seu poder de inspirar experiências religiosas. Na prática, meu irmão, portanto, a principal característica da escola crítica de interpretação é o pressuposto de que as Escrituras devem ser estudadas no mesmo modo que as demais literaturas antigas, pelo emprego das mesmas metodologias. Esta postura crítica, com sua ênfase apenas no caráter humano das Escrituras, resulta em uma série de
metodologias críticas do caráter histórico ou linguístico que vêm sendo empregadas na interpretação das escrituras. A crítica ou história da tradução é uma dessas metodologias cuja pretensão é descobrir a história percorrida por determinado trecho no âmbito da tradução oral, ou seja, na fase anterior à sua fixação literária mais antiga. Amém? Isso é estudar como os eventos históricos e ensinos originais de Jesus teria dado origem às diversas formas de traduções orais até o seu registro escrito. O seu propósito é destradicionalizar, semelhante à desmitologização de Bultmann, os evangelhos em busca do fato ou ensino original. A crítica, meus irmãos, da forma é outra metodologia crítica. A sua pretensão é classificar os escritores do Novo Testamento em gêneros literários e identificar as traduções que teriam dado origem às fontes empregadas pelos autores do Novo Testamento, segundo os teóricos da crítica da forma. Amém? Os evangelhos, porém, de traduções orais não cronológicas existentes, chamadas de paradigmas, novelas, lendas, mitos e exortações. Posteriormente, essas traduções orais teriam sido organizadas em relatos cronológicos escritos que foram empregados pelo evangelista. Mas a teoria é extremamente especulativa. Isso visto que não explica como esses gêneros teriam surgido e se desenvolvidos. Além disso, não existe registro histórico dessa suposta coleção não cronológica. Outra metodologia desenvolvida pela escola crítica de interpretação é a crítica das fontes. De acordo com esta teoria, há muito pouco nos evangelhos, especialmente no sinóptico, o originário dos evangelistas. Eles teriam sido mais coletares editores dos diversos relatos, tradições escritas existentes sobre a vida de Jesus do que propriamente autores. A teoria se baseia na palavra de Lucas no início do seu evangelho, Lucas 1, do 1 ao 3, e na observação de que os evangelhos de Mateus e Lucas normalmente concordam literalmente com o evangelho de Marcos, ambos ou cada um isoladamente, enquanto que raramente concordam entre si quando discordam de Marcos. A conclusão mais comum a que se chegou é que Mateus e Lucas foram copiados de Marcos quando concordam com ele e de outra suposta fonte chamada fonte Q, quando concordam entre si, mas discordam de Marcos. Não há, contudo, concordância entre os críticos da forma. As evidências internas baseadas em supostas inconsciências cronológicas, estilísticas, teológicas e históricas a favor dessa teoria são bastante limitadas, subjetivas, ambíguas e contraditórias com as evidências eternas afirmativas dos pais da Igreja, que apontam de modo unânime em direção oposta. Muitas outras possibilidades tornam qualquer conclusão extremamente incerta. Marcos poderia ter usado Mateus e Lucas. Os três evangelistas podem ter usado as mesmas fontes. Jesus pode ter repreendido ensinos e parábolas com palavras diferentes em ocasiões diferentes. A verdade é que não se sabe com exatidão como os evangelistas escreveram seus evangelhos.
parece evidente que pelo menos Lucas lançou mão de algumas fontes, mas conforme ele mesmo afirma, ele é sua fonte basear-se no que lhe transmitiram testemunhas oculares dos acontecimentos. Lucas 1:2. Entretanto, meus irmãos, não há meio de saber concretamente que fonte foram estas e até que ponto e como a usaram. Isso torna a crítica da forma necessariamente especulativa, de concreto mesmo tem-se os evangelhos como palavra de Deus, escrita por homens inspirados, movidos pelo Espírito Santo, fundamentado no que testemunharam e no testemunho de outras testemunhas oculares e, portanto, fidedignas. Amém? E além dessas metodologias, há também a crítica da redação, que se propôs a estudar como os evangelistas teriam usado editados as suas supostas fontes da composição dos evangelhos. Isto é que mudanças peculiares ou contribuições teriam sido introduzidas pelo evangelista, as fontes que usaram com que propósito especialmente teológica, mas a que conclusão segura se pode chegar com a crítica da redação, se nem mesmo há certeza alguma com relação ao uso das fontes? Por fim, pode ser mencionado o criticismo histórico. Sua pretensão é avaliar a historicidade das narrativas bíblicas, ou como escreve, testar a precisão do que se propõe ser uma narrativa histórica. Mas este propósito não é somente pretensioso, inconsistente do ponto de vista bíblico, e também tendencioso na medida em que explora as aparentes contradições internas, especialmente entre as passagens paralelas dos evangelhos, externas com fontes seculares históricas, e encara os relatos de ocorrências sobrenaturais por uma perspectiva altamente especulativa. Assim, o cristianismo histórico não vê os textos paralelos como complementares, mas como contraditórios. Atribui às fontes seculares autoridades superiores à das escrituras, rejeitam as intervenções sobrenaturais e considera muitas narrativas históricas como invenção da igreja, novelas ou mitos. Os resultados de todas estas metodologias críticas são inseguros, questionáveis e dúbios, e sua aplicação prática extremamente limitada, se possível. Se são hipóteses construídas sobre especulações infrutíferas que não contribuem em praticamente nada para a compreensão do texto do Novo Testamento, a não ser para lançar dúvidas sobre a sua inspiração, autoridade e inerrância. Não bastante, parece que a corrente humanista de interpretação das Escrituras tem começado a prevalecer em um número considerável de seminário teológico no nosso país. A ênfase hermenêutica deste seminário está no método da técnica, nos aspectos literários ou histórico das Escrituras, em entendimento do seu caráter divino, espiritual e sobrenatural. Amém? A metodologia retromediante tem sido o método histórico crítico, e em virtude da impossibilidade de conciliar este método com as doutrinas bíblicas da inspiração, autoridade, suficiência, inerrância e preservação das Escrituras, muitos destes seminários têm se afastado cada vez mais da verdadeira fides reformada, amém?
como os resultados das metodologias críticas empregadas pelo método histórico crítico são quase sempre infrutíferos e sua aplicação prática extremamente limitada. Não é comum que o produto final de muitos dos nossos seminários seja formado despreparado para o ofício de ministro da palavra. Nesta condição, não é de estranhar que, como observou Lopes, os púlpitos de bom número das igrejas evangélicas destilam uma espécie de sermão onde pouca ou nenhuma atenção se dá ao sentido original do texto bíblico, não é? Então nós temos que tomar muito cuidado. Por que nós temos que fazer uma teologia bíblica? Por causa disso, porque existe muitas pessoas ensinando uma teologia que não é bíblica, uma teologia humanista, uma teologia crítica, uma teologia espiritualista, aonde tira toda a Bíblia fora do contexto. E você pode ver os púlpitos de bom número das igrejas evangélicas destilam uma espécie de sermão onde pouca ou nenhuma atenção se dá ao sentido original do texto bíblico. Destilam também, acrescentam teologia imprecisas e inconsistentes que pouco edificam os membros de sua congregação. Corrente reformada, a corrente reformada de interpretação das escrituras, objeto específico desse estudo, posiciona-se entre as duas correntes extremas já consideradas. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que é pregado dentro das igrejas. Nós temos que tomar muito cuidado com as teologias que é ensinada por aí. Porque dentro da faculdade, dentro dos seminários teológicos, está entrando uma corrente teológica crítica textual, uma corrente teológica onde o Espírito Santo é jogado para fora, onde você prega mais a razão do que o sobrenatural, não é? Nós podemos ver em cima dos púlpitos no dia de hoje que as pessoas estão tirando toda a Bíblia do contexto, não estão mais aplicando um texto no contexto, está tirando toda a palavra do Senhor fora do contexto da Bíblia. Então é para isso esse estudo de teologia. Esse estudo de teologia é teologia bíblica. Eu acho que é por isso que muitos estão achando estranho esse estudo, não é? Porque não tem muito mimimi, não tem muito bababá, não. Aqui é teologia bíblica, só da Bíblia. Você aqui nesse curso está aprendendo teologia bíblica. Você não vai aprender como colocar a sua razão na frente da sua fé. Você não vai aprender como você tirar dinheiro dos outros. Você não vai aprender como profetizar, não é nada disso. Aqui você vai aprender Bíblia, a teologia bíblica, como você deve interpretar a Bíblia corretamente. E é o que está faltando dentro das igrejas nos dias de hoje. Uma teologia que prega verdadeiramente a Bíblia. Em cima dos altares hoje existem muitos falsos profetas, muitos falsos teólogos, querendo aplicar para você aquilo que você quer ouvir, não aquilo que a palavra quer. Sabe, os pastores coach, os teólogos coach, onde eles querem passar para você, eles estudam a teologia e aplicam aquilo que você quer ouvir, não o que a Bíblia está dizendo. Eles estão querendo tirar toda a Bíblia fora do contexto, do seu contexto original, da sua palavra. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Por isso que você tem que estudar. Por isso que você tem que se esforçar para fazer esse curso, para você aprender realmente o que a Bíblia diz, não o que os outros dizem, não o que os teólogos por aí dizem, não é? Não é isso. Eu entendo quando as pessoas falam que teologia esfria espiritualmente. E dependendo da teologia vai te esfriar mesmo, tá bom? Dependendo da teologia, tem teologia que é para tirar você do foco do Espírito Santo e colocar no foco da razão, o foco do homem. Então por isso que eu convido todos vocês para fazer parte desse curso de teologia, para você aprender verdadeiramente a teologia bíblica. Essa teologia é uma teologia totalmente bíblica. Amém? Que Deus ele venha nos abençoar grandemente. Que Deus ele venha nos abençoar com o teu poder e com a tua glória. Que Deus ele venha nos dar sabedoria. Amém? Para que nós possamos continuar. Amém? Então nós temos que
continuar na presença, amém? Eu quero concluir esse curso, eu quero concluir essa matéria, amém? A teologia é a praxis eclesiástica deformada do evangelismo moderno, clamam por reformas, clamam por um novo retorno às escrituras, amém? A teologia e a praxis eclesiástica deformadas do evangelismo moderno, ele clama por reforma, ele clama por um novo retorno às escrituras. A corrente espiritualista de interpretação bíblica já foi colocada na balança e achada em falta. As hermenêuticas alegóricas, intuitivas e existencialistas, por não darem a devida consideração ao caráter humano das escrituras, elas abrem espaço para todo tipo de exegeses. O caráter fantasioso desta hermenêutica acaba desviando a atenção do leitor ou ouvinte do verdadeiro sentido do texto bíblico, aquele que o Espírito Santo intentou transmitir. A corrente humanista de interpretação bíblica também já foi colocada na balança e achada em falta. A hermenêutica dos saduceus, dos humanistas, renascentistas e da escola crítica, por não darem a devida atenção ao caráter divino da Escritura, tendem a atribuir a razão à autoridade que pertence à revelação. Este caráter racionalista da hermenêutica humanista induz ao liberalismo teológico, que acaba negando a legítima fé reformada. A corrente reformada, meu irmão, de interpretação bíblica também já foi colocada na balança na história, mas foi aprovada com louvor. O método gramatical histórico fundamentado no próprio ensino bíblico sobre as escrituras e desenvolvida e aplicada pelos reformadores e seus legítimos herdeiros, por dar a devida atenção tanto ao caráter divino como ao caráter histórico das escrituras, promoveu as reformas teológicas e eclesiásticas mais profundas já experimentadas pela igreja cristã. Então, que nós viemos fazer uma teologia reformada, uma teologia que segue a Bíblia, a palavra de Deus em isca, que segue todo o conteúdo da Bíblia. Não podemos mais ensinar mentiras por aí. Então, que você, meu irmão aí do curso, que entenda, existe a teologia bíblica, a teologia reformada, uma teologia que prega totalmente a Bíblia, que prega somente a palavra do Senhor, uma teologia totalmente bíblica. E essa teologia é essa, e esse curso é essa teologia que eu estou oferecendo para vocês, amém? Nesse curso. E aqui encerra a matéria de hermenêutica. Na terça-feira, na igreja, ao vivo, nós vamos começar a matéria da homilética, a arte de interpretar a Bíblia, amém? Espero todos vocês como obreiro lá, para aprender mais da palavra, amém? Deus abençoe, um forte abraço, até a terça-feira na igreja, amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tchau!